Uma paciente chega para corrigir um procedimento realizado em outra clínica. Ela aponta uma assimetria, mostra uma fotografia antiga e afirma que o rosto mudou depois da aplicação. O problema é que você ainda não sabe como aquela região era antes e também pode não saber qual produto foi utilizado ou quando o procedimento aconteceu. Por isso, essa avaliação precisa começar antes da maca. O primeiro trabalho da profissional é separar o que pertence ao histórico da paciente daquilo que pode ser observado hoje. Eu sou a Aline Souza, farmacêutica esteta e mentora de profissionais da estética. Nesta aula eu vou te mostrar como conduzir a avaliação de uma paciente que já foi tratada por outro profissional. Quando a paciente relatar um procedimento anterior, organize as informações antes de pensar em qualquer continuidade. Pergunte qual região foi tratada e quando isso aconteceu. Um procedimento realizado há poucas semanas exige uma análise diferente de outro feito há 2 anos. Depois, pergunte se ela sabe qual produto foi usado. Muitas pacientes lembram apenas que fizeram ácido ou associam o tratamento ao nome popular do procedimento. Quando a informação estiver incompleta, registre dessa forma. Uma lembrança vaga não pode virar certeza no prontuário. Procure saber se existe algum documento do atendimento anterior. A paciente pode ter uma nota, uma fotografia, o registro do produto. Esses materiais ajudam a esclarecer pontos que a memória não consegue recuperar. E questione também se houve alguma intercorrência, mas faça isso sem sugerir uma resposta. Você pode perguntar, por exemplo, depois do procedimento aconteceu alguma coisa que te preocupou? Essa formulação permite que a paciente relate o que viveu sem interpretar qualquer desconforto como falha do tratamento. Antes de seguir para a análise, você precisa saber quais informações são confiáveis e quais ainda permanecem abertas. Depois de organizar o histórico, entenda como a paciente percebe o resultado. Uma pessoa pode estar satisfeita e procurar manutenção, outra pode chegar com a intenção de corrigir algo. O procedimento anterior pode ser semelhante, mas a demanda atual é diferente. Imagine 2 pacientes que fizeram preenchimento labial há 8 meses. A primeira sente que perdeu definição, a segunda afirma que o lábio ficou pesado. O tempo do procedimento é igual, mas a experiência relatada muda a condução da consulta. Nesse momento, também pode surgir a pergunta: você acha que fizeram errado? Restringe a resposta ao que você consegue avaliar hoje. Uma frase possível seria: eu consigo examinar o aspecto atual para concluir o que aconteceu durante o tratamento anterior. Eu precisaria conhecer a condição inicial e ter acesso ao registro daquele atendimento. Essa resposta evita julgamento sem evidência. Afinal, uma assimetria atual pode ter relação com a anatomia da paciente, pode existir diferença muscular durante o sorriso. Sem registro anterior, você não consegue afirmar que o procedimento criou aquela característica. A percepção da paciente precisa ser ouvida, mas ela não substitui a sua análise. Comece pela face inteira. Evite concentrar a avaliação apenas na região apontada como problema. Observe a paciente em repouso, depois veja o comportamento da face durante a fala ou sorriso. Algumas diferenças aparecem apenas em movimento. Mantenha um padrão no registro fotográfico. A posição da cabeça e a iluminação alteram a percepção de volume. Fotos antigas do celular ajudam a entender como a paciente se via, mas elas não funcionam como comparação clínica precisa quando foram feitas com filtros ou ângulos diferentes. Depois da análise visual, examine a região tratada. A palpação pode acrescentar informações sobre consistência e mobilidade. Um achado tátil precisa conversar com o histórico. Uma área mais firme pode ter explicações diferentes. Evite transformar uma única percepção do toque em diagnóstico fechado. No final deste bloco, separe mentalmente 3 categorias: o que foi relatado pela paciente, o que foi observado na sua análise e o que permanece sem confirmação. Essa divisão organiza o restante da consulta. A paciente pode chegar pedindo correção de uma região e descobrir durante a conversa que o principal incômodo está em outro ponto. Por isso, pergunte: qual característica você gostaria de perceber diferente? Essa pergunta produz respostas mais úteis do que como você quer ficar. Uma palavra como volume pode significar coisas diferentes.
A paciente pode estar falando de projeção lateral, por exemplo, e a profissional interpretar como falta de preenchimento em uma depressão. Use o espelho ou uma fotografia da consulta para confirmar a região. Essa tradução reduz ruídos antes do planejamento. Observe também se a intensidade da queixa corresponde ao achado clínico. Uma alteração pequena pode gerar um incômodo muito grande. Quando isso acontece, aprofunde a conversa. Pergunte quando a paciente começou a observar aquela região. Veja se ela já procurou várias opiniões sobre o mesmo ponto. Algumas pacientes entram em um ciclo de pequenas correções. Cada procedimento cria uma nova área de atenção. Uma pergunta ajuda a estabelecer um limite. O que precisa melhorar para você considerar esse tratamento concluído? Quando a paciente não consegue definir um ponto de chegada, uma nova intervenção pode ampliar a insatisfação. Antes de indicar qualquer procedimento, faça uma pergunta a si mesma. O que eu realmente sei sobre este caso? Depois disso, identifique o que você ainda está supondo. Talvez você saiba que exista uma assimetria em movimento, mas pode não saber se ela estava presente antes. Talvez a paciente relate um produto específico, mas não tenha nenhum registro. O planejamento precisa respeitar essas limitações. Você não precisa sair da primeira consulta com uma conduta fechada. Em alguns casos, é mais responsável solicitar informações anteriores ou acompanhar a região antes de decidir. Se a paciente disser, mas eu já vim preparada para fazer hoje, explique por que a decisão precisa esperar. Mostre qual informação falta e como ela interfere no plano. Agora, se já existir informação suficiente, defina a prioridade atual e registre o objetivo do tratamento. Quando a nova intervenção não oferece benefício proporcional, sustente essa decisão com clareza. A paciente pode se frustrar pouco ou sair sem um procedimento marcado, mas uma explicação bem fundamentada também faz parte do atendimento. Guarde essa sequência para a sua próxima consulta. Primeiro, reconstrua o histórico. Depois, separe o relato do achado clínico. Avalie a face atual antes de pensar em correção. Defina a demanda que existe hoje. Só então decida se existe indicação para um novo planejamento. Quando essa ordem é respeitada, o procedimento anterior deixa de comandar toda a consulta. Na próxima vez que uma paciente chegar pedindo correção, evite começar pela região que ela aponta. Organize o histórico e registre o que ainda não pode ser confirmado. Assista também a aula sobre associação de procedimentos para entender quais decisões precisam acontecer antes de combinar etapas dentro de um plano. Inscreva-se no canal para acompanhar as próximas aulas e me siga também no Instagram, onde eu compartilho conteúdos sobre avaliação facial e conduta clínica na estética.